Senhor Presidente da Academia de Marinha, distintos académicos, senhores almirantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, tenho hoje muito gosto em estar aqui convosco para partilhar o resultado de um dos meus últimos trabalhos, do âmbito da minha tese de doutoramento, justamente intitulado A Marinha Portuguesa no Combate ao Tráfico de Escravos, sendo que o período estabelecido foi de 1837, data em que pela primeira vez o Ministro da Marinha dá ordens ao Major-General da Armada para a repressão do tráfico de escravos, e 1904, que foi a última missão efetivamente dirigida contra esse tráfico, por sinal nas costas de Moçambique. Poucos de nós têm o privilégio de estudar uma área que ainda não foi estudada por outros estudiosos, e naturalmente este tema também já foi aflorado por alguns autores antes de mim. No entanto, como cada um de nós procura sempre acrescentar um pouco aos estudos que foram feitos anteriormente, e eu julgo que ainda não havia um estudo integrado da ação da Marinha de Guerra contra o tráfico de escravos, nomeadamente em termos de distribuição do esforço fiscalizador em todas as províncias ultramarinas. Havia, sim, alguns estudos localizados. A sua evolução ao longo do tempo e também, sobretudo, uma coisa que eu penso que faltava, que era perspectivar este esforço em relação quer ao poder naval nacional, neste período, às orientações do poder político e também aos esforços desenvolvidos por outras potências. Esta é a nossa agenda. Começaremos por fazer uma breve consulta das principais obras em que se baseou este estudo. Passaremos em revista os principais números relacionados com o tráfico atlântico. Falaremos sobre o combate ao tráfico em termos globais, para depois nos debruçarmos de modo mais particular sobre a ação da nossa Marinha. No final apresentaremos um balanço com algumas estatísticas e tiraremos depois algumas conclusões do que aqui for apresentado. Em termos das fontes consultadas, naturalmente recorri a várias coleções documentais disponíveis nos arquivos, desde o Arquivo Histórico da Biblioteca Central de Marinha, o Arquivo Histórico Ultramarino e também o Arquivo Histórico Militar, onde pude encontrar alguma correspondência recebida e emitida pelo Visconde / Marquês de Sá da Bandeira. Em termos de fontes escritas, eu saliento uma em particular, que foi elaborada pelo Ministério da Marinha em 1889, que é a memória acerca da extinção da escravidão e do tráfico de escravatura no território português. Do lado britânico, encontrei umas memórias do comandante Sullivan, referidas à costa do Índico, though chasing in Zanzibar waters and on the eastern coast of Africa, que retrata uma comissão de serviço ao longo de 5 anos. Outras referências, temos a referência obrigatória às obras do comandante Marques Esparteiro, nomeadamente os 3 séculos no mar, onde temos compilada praticamente toda a ação dos navios da Marinha do período brigantino, e também uma base de dados muito importante disponível online, que é a Transatlantic Slave Trade Database, uma iniciativa da Universidade de Emory, onde encontramos compilados, basicamente, os grandes números relacionados com o tráfico de escravos, que foram obtidos por vários estudiosos de renome que contribuem para essa base de dados. Em termos de estudos sobre este tema do combate ao tráfico de escravos, temos de João Pedro Marques a Armada Portuguesa no combate ao tráfico de escravos em Angola, e depois do professor João Freire, mais virado para Moçambique, do controle do mar ao controle da terra, a Marinha entre a ação contra o tráfico negreiro e a imposição da soberania portuguesa no norte de Moçambique. Sobre a ação da Royal Navy, temos este estudo de W. Ward,
the Royal Navy and the Slavers, The Suppression of the Atlantic Slave Trade, um estudo de 1969. Naturalmente, há muitos outros, a lista é muito extensa, mas eu quis apenas deixar algumas das referências, se não mais importantes, pelo menos aquelas que foram utilizadas mais frequentemente ao longo deste estudo. Em termos de números do tráfico atlântico, não existem números absolutos, há vários estudos, sabemos que os números apresentados têm várias lacunas em termos de registros. A verdade é que os números globais apontam para cerca de 12 milhões de escravos traficados entre ambas as costas do Atlântico, sendo que ao tráfico luso-brasileiro cabe quase metade desse tráfico. Portanto, é uma evidência inegável que naturalmente temos de reconhecer. Mas o nosso estudo baseia-se essencialmente na parte do combate ao tráfico. Ora bem, o combate ao tráfico começa, antes de mais, com o chamado Slave Trade Act de 1807, da Grã-Bretanha, que baniu o tráfico de escravos em todo o Império Britânico, ao que se seguiram as patrulhas da Royal Navy na costa ocidental africana, iniciadas logo no ano seguinte, em 1808. Paralelamente, o governo britânico estabeleceu vários acordos bilaterais com as potências marítimas da altura, nomeadamente Estados Unidos e França, e depois também Portugal, já veremos depois como. Estas parcerias foram reforçadas na década de 1830, sendo então que o governo britânico iniciou uma maior pressão sobre os principais países esclavagistas, nomeadamente Portugal e o Brasil. É de 1839 que surge o chamado Bill de Palmerston, em que se impõe, ou melhor, que autoriza os navios britânicos a inspecionarem, a apresarem e a processarem os navios portugueses suspeitos do tráfico de escravos. Também o Brasil sofreria depois uma pressão deste género através do chamado Bill Aberdeen de 1845, que é realmente aquele que depois irá contribuir para o fim do tráfico brasileiro de escravos, que ocorrerá em 1850. Em Portugal, temos dois grandes momentos. Em 1836, a proibição do tráfico, num governo setembrista e sob iniciativa de Sá da Bandeira, e depois, em 1842, um tratado bilateral com a Grã-Bretanha para a repressão do tráfico, em que Portugal teve de se sujeitar um pouco aos ditames do seu velho aliado, mas temos de reconhecer que é a partir desta data que, efetivamente, o esforço de repressão português começa a dar os seus frutos. No Brasil, houve uma primeira proibição do tráfico em 1831, que funcionou nos primeiros 2 anos, mas que logo a seguir foi completamente esquecida, uma vez que os traficantes brasileiros retomaram em força o comércio de escravos. E daí a expressão lei para inglês ver. A proibição só surge em 1850, por força do tal Bill Aberdeen de 1845, em que, sujeito à pressão britânica, finalmente o governo brasileiro acede a proibir definitivamente o tráfico de escravos. O tráfico ainda se manteve durante alguns anos, em termos residuais, mas graças a uma fiscalização mais efetiva, centrada na zona cafeeira, ali entre São Paulo e o Rio de Janeiro, efetivamente o tráfico brasileiro, que era realmente aquele que tinha o grosso dos números da altura, acaba por se extinguir. Para além das patrulhas na costa ocidental africana, a Marinha Britânica também se vira depois para a costa oriental, a partir de 1840, com o estabelecimento da estação do Cabo da Boa Esperança. Em termos de reorientação do tráfico, eu aqui queria mostrar o panorama por volta de 1815, que foi uma altura em que o governo português, exilado no Brasil,
estabelece com a Grã-Bretanha um acordo em que se compromete a restringir o tráfico de escravos ao sul do Equador. Para Portugal não era grande prejuízo, uma vez que a grande fonte de escravos na altura era aqui a região do Congo-Angola, que está aqui perfeitamente dentro da circulação atlântica, e também um pouco aqui das costas moçambicanas. No hemisfério norte, o tráfico decai bastante pelo efeito das patrulhas britânicas, mas também porque a França, no início do século XIX, tinha perdido a sua grande colónia, o Haiti, que se tinha tornado independente, e daí também tinha acabado com o seu tráfico de escravos. Portanto, restava essencialmente as colónias espanholas das Caraíbas. Ainda em termos de reorientação do tráfico, há que dizer que a região do Congo e de Angola assume o grande protagonismo a partir de 1810 a 1815, quando Portugal restringe o tráfico ao sul do Equador. O Golfo da Guiné continua temporariamente a ter alguma atividade, nomeadamente no início da década de 1830, quando no Brasil existe aquela proibição temporária. A África Oriental ganhou maior preponderância com a queda do tráfico no Golfo da Guiné, sob as patrulhas britânicas, sendo que foi aí também que Espanha / Cuba se passou a abastecer quando os escravos deixaram de ser fornecidos por Portugal. Quando o tráfico brasileiro acabou em 1850, então aí passou também a recorrer ali à região de Angola. Há também que referir que o tráfico hispano-cubano ganhou maior preponderância entre 1820 e 1860. Quanto ao combate ao tráfico conduzido pelas autoridades portuguesas, eu estabeleci aqui 4 períodos principais, com alguma sobreposição. Então vejamos, começamos pela chamada fase passiva, que foi entre 1810 e 1836. Como eu disse, em 1810, com a coroa exilada no Rio de Janeiro, Portugal comprometeu-se muito vagamente a contribuir progressivamente para a redução e extinção do tráfico de escravos, mas sem tomar medidas efetivas quanto a isso. Só em 1836, como eu disse, com o governo setembrista e sob a ação de Sá da Bandeira, é que essa proibição foi efetivamente implementada. Aqui há que dizer uma coisa. No Tratado de 1815 com a Grã-Bretanha, Portugal mantinha o tráfico ao sul do Equador, mas apenas para os domínios do rei de Portugal. Ora, o que é que se passa? Quando o Brasil se torna independente, ali em 1822, 1823, Portugal perde a legitimidade para traficar escravos, porque o Brasil deixa de ser um domínio do Reino de Portugal. Portanto, logo a partir daí perdeu a sua legitimidade. Embora os traficantes portugueses continuassem a colaborar com os traficantes brasileiros. Depois, entre 1836 e 1869, centramos-nos no combate ao tráfico transatlântico, nomeadamente nas costas de Angola e de Moçambique. Um pouco antes da extinção desse tráfico, os franceses começam o chamado comércio de trabalhadores livres para as suas colónias no Índico, que não é mais do que um tráfico de escravos encapotado. E foi nesse período que surgiu aquela célebre crise da barca francesa Charles et Georges, que foi apresada em Moçambique e que depois motivou uma pressão do governo francês para a libertação da barca e o pagamento de uma indenização. E em que não tivemos grande apoio do nosso aliado britânico, que foi sempre tão duro
com o tráfico português, mas um pouco mais tolerante em relação a este tráfico encapotado conduzido pelos franceses. Na segunda metade do século XIX, e à medida que o tráfico transatlântico ocidental caminhava para a extinção, começou então a ganhar preponderância o tráfico árabo-muçulmano, ou o tráfico swahili, nas costas de Moçambique, que era conduzido nomeadamente pelos sultanatos de Zanzibar e depois também de Angoche, com o apoio de algumas populações locais islamizadas que se opunham também à soberania portuguesa. Portanto, isto em Moçambique, o combate ao tráfico de escravos árabo-muçulmano acabou também por se misturar com a imposição da soberania nas costas da África Oriental. Em termos da ação conduzida pela Marinha, uma coisa é inegável em termos de números. A Marinha, quer através dos seus meios navais, quer através da autoridade marítima e de algumas autoridades locais cujos cargos eram desempenhados por oficiais de Marinha, foi responsável por mais de 90% das ações de combate ao tráfico. Como é que esse combate era feito? Bem, essencialmente através do patrulhamento de zonas suspeitas, nomeadamente junto aos portos e em embocaduras dos rios. Nós não tínhamos uma grande esquadra para a fiscalização em alto mar, nem tínhamos jurisdição. A jurisdição portuguesa era exercida exclusivamente dentro das águas territoriais, uma vez que não tínhamos tratados bilaterais com mais nenhum país, a não ser a Grã-Bretanha. E como é natural, esse tratado bilateral era bastante assimétrico para o lado da Grã-Bretanha, como devem calcular. Nestas patrulhas das embocaduras dos rios e das zonas suspeitas, recorria-se muitas vezes às embarcações dos navios, os seus escaleres, que tinham muito maior manobrabilidade e capacidade de conduzir bloqueios das zonas mais fechadas da costa, portanto, aquilo que os britânicos designam pela tática dos small boats, que não era inédita, já tinha sido conduzida no século XVIII durante os bloqueios de alguns portos, durante as guerras napoleónicas. Era feita a abordagem e vistoria dos navios suspeitos, e aqui há que ter em conta as táticas usadas pelos traficantes, que muitas vezes simulavam outras atividades comerciais e praticavam-nas efetivamente em conjunto com o tráfico de escravos. Como é que estes navios eram identificados? Através de sinais que os caracterizavam como navios negreiros, como, naturalmente, grelhetas, correntes, convéses corridos, próprios para a acomodação de uma grande carga humana. Portanto, havia vários sinais que os identificavam como navios negreiros. Claro que eles procuravam demorar-se o menos possível junto à costa. Normalmente o que faziam era recorriam à concentração de escravos em zonas de concentração, os chamados barracões, palhotas, onde os escravos eram amontoados pelos traficantes locais e pelos seus cúmplices, de modo que quando alguém lhes fazia sinal de terra, eles então avançavam, carregavam a sua carga humana e escapavam logo que possível. Uma vez que era feita essa concentração de escravos, muitas vezes em certas zonas da costa, também eram conduzidas por vezes ações de desembarque, nas quais era encontrada normalmente maior resistência. Os navios dos traficantes normalmente limitavam-se a tentar escapar, usando a sua maior velocidade e manobrabilidade, mas houve pelo menos um caso em Angola de um navio brasileiro que resistiu a tiros de peça. Salvo erro em 1848, com a escuna Constituição, em que foi travado ali um breve duelo artilheiro antes do navio traficante conseguir escapar.
Nestas ações era importante, tanto quanto possível, reunir informações no terreno. Os britânicos tinham uma vantagem, tinham uma extensa rede consular, onde obtinham muita informação. Portugal tinha menos dinheiro para ter postos consulares e, naturalmente, tinha menos informação sobre as ações dos traficantes. O que não impediu que muitas vezes essa informação fosse recolhida em locais frequentados pelos traficantes, nomeadamente tabernas e outros locais de convívio social. Em Moçambique, recorreu-se muito à cooperação, quer com a Royal Navy, quer com as forças do Exército, uma vez que, como eu disse, na costa moçambicana, o combate ao tráfico de escravos era muitas vezes, ou melhor, misturava-se muitas vezes com as ações de imposição da soberania. Em termos de navios e de armamento, há aqui uns dados que talvez sejam um pouco surpreendentes. Para já, o facto de os navios à vela serem responsáveis por 80% dos apresamentos. É natural porque grande parte do combate ao tráfico transatlântico ocorreu durante a primeira metade do século XIX, em que a propulsão mecânica ainda não estava completamente implementada na nossa marinha. Nesse período recorreu-se muitas vezes ao reforço das esquadrias locais com navios negreiros apresados, e muitas vezes antes dos navios de guerra serem enviados da metrópole para as províncias, alguns governadores com mais iniciativa recorreram a esses navios apresados para constituir verdadeiras flotilhas de fiscalização. Na segunda metade do século XIX, em que há uma maior estabilização política e um maior investimento, há naturalmente algum progresso tecnológico. Começa com a introdução dos navios de propulsão mista, que tinham melhores condições de habitabilidade, eram independentes do vento para poderem manobrar, mas ainda não tinham aquela capacidade de manobra que lhes permitia operar em espaços confinados. Já nos finais do século XIX, em que surgem os pequenos vapores e lanchas canhoneiras, muito mais ágeis, é que realmente essa tecnologia começa a fazer-se notar. Mas, como eu disse, já bastante depois do grosso do comércio negreiro ter passado. Sobretudo na costa oriental africana, em que sobressaía a ação das populações costeiras hostis, tornou-se muito importante o armamento desembarcado dos navios, nomeadamente as metralhadoras e algumas peças de artilharia. Temos aqui um exemplo. Uma peça de artilharia de bordo que era desmontada, colocada em rodas e desembarcada. Esta artilharia teve uma grande relevância nas últimas operações conduzidas contra os negreiros no norte de Moçambique. Uma das conclusões que tiramos neste estudo é que o fator humano teve grande importância. O serviço em África era penoso, havia muitas doenças para as quais ainda não havia a necessária profilaxia, sendo que só na segunda metade do século XIX é que começa a haver maiores incentivos para o serviço em África, ao nível dos vencimentos e abonos, ao nível da gestão das carreiras, começando a premiar este tempo de serviço, e um maior reconhecimento das ações que ali eram conduzidas. Por exemplo, em termos de condecorações, que começaram a surgir mais nessa altura, mas, como eu disse, o maior número de ações de combate ao tráfico e de apresamentos ocorreu antes de 1850. Como eu disse, com mais condições de habitabilidade, de salubridade, e ainda com navios à vela. Um dado muito importante: 6 oficiais concentram entre si quase um terço dos apresamentos. Alguns exemplos: António Duarte Pedroso, em Moçambique;
João Maria da Costa, também em Moçambique, João Máximo Rodevalho, em Angola, Pedro Loureiro Pinho, em Moçambique, Francisco Pinho, em Angola, Francisco Gonçalves Cardoso, em Angola e São Tomé e Príncipe. Portanto, estamos aqui a falar entre 10 e 6 apresamentos, cada um deles, como comandante de navio. Claro que também houve a ação de alguns comandantes de estação, por exemplo, Pedro Alexandrino da Cunha, em Angola, que foi responsável por conduzir grande parte das ações que tiveram sucesso contra os negreiros nessa região. Em termos de orientação geográfica, em Angola, a maior parte do tráfico era conduzido junto aos portos de Luanda e Benguela, que eram aqueles onde havia melhores condições logísticas, sendo que, no entanto, e ainda antes da repressão britânica se fazer sentir, muitos traficantes iam à parte norte, onde a soberania portuguesa ainda não estava muito bem implementada, nomeadamente aqui a zona de Cabinda, mesmo o Ambriz, que só foi ocupado efetivamente em 1855, e eles muitas vezes iam aí para fugir às taxas portuárias que lhes eram impostas pelas autoridades coloniais. E naturalmente, depois quando a pressão portuguesa começou a fazer-se sentir, também muitas vezes fugiam para aí. Portanto, numa segunda fase do combate ao tráfico e depois das zonas de Luanda e de Benguela estarem devidamente controladas, então o esforço de fiscalização português começou então a dirigir-se mais para o norte, para as regiões de Cabinda e do Ambriz. Em Moçambique, durante a fase do combate ao tráfico transatlântico, tínhamos os principais portos eram Lourenço Marques e a ilha de Moçambique, sendo que depois de extinto o tráfico transatlântico, a ação começou a concentrar-se mais no norte, que eram aquelas zonas que estavam mais sujeitas à influência dos sultanatos de Angoche e de Zanzibar, e onde as populações locais islamizadas eram mais hostis. Em termos de estatísticas, e procurando uma relação de causa e efeito entre a fiscalização portuguesa e a redução do tráfico, na África Oriental, na África Ocidental, e tirando aqui um período em que o tráfico brasileiro esteve suspenso, aqui nos primeiros anos da década de 30, a tal lei para inglês ver, que apesar de tudo ainda teve algum efeito, vemos que é sobretudo a partir da segunda metade da década de 1840 que os números começam a cair. Perdão. Na costa oriental é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil tirar essa relação de causa e efeito. Porquê? Porque os traficantes muçulmanos, ao contrário dos traficantes ocidentais, não guardavam registros das suas capturas. Aquilo que sabemos, em termos de números de escravos traficados, advém de algumas crónicas desse período, e também dos oficiais da Royal Navy que eram mais cuidadosos a registar as capturas que faziam. O que realmente notamos é que aqui no último quartel do século XIX, o número de capturas decai consideravelmente, o que sugere também um grande decréscimo da atividade, e é também nesse período em que se começa a notar uma maior presença naval mais virada para a imposição da soberania. Portanto, é natural que haja aqui alguma relação de causa e efeito, mas não podemos também esquecer que durante este período começa a haver uma maior ocupação do território. Isso também tem influência, porque as rotas do tráfico começam a ficar cortadas,
e o tráfico por terra, que era conduzido a partir do interior, começa a ficar mais asfixiado. Portanto, também aqui há uma relação de causa e efeito. E, naturalmente, não esquecendo também a pressão britânica sobre o sultanato de Zanzibar, que em finais do século XIX começa a ficar muito apertada, até efetivamente este sultanato decretar a extinção do tráfico. Há, no entanto, que referir que embora a última ação portuguesa virada para o combate ao tráfico, conduzida em 1804, sem resultados visíveis, as autoridades britânicas efetuaram a sua última captura naquela zona, salvo erro, em 1822. Perdão, muito obrigado. 1922. O que mostra que, efetivamente, o tráfico continuou a níveis mais residuais e, se calhar, aquilo que nós designaríamos para consumo doméstico, mas, efetivamente, continuou de forma mais esporádica naquela região. Agora, aqui uns dados muito importantes. Como é que o esforço de fiscalização e de repressão português se enquadra em relação a outras potências da época? É natural que a Grã-Bretanha é o grande campeão em termos de repressão. Na costa ocidental africana, para além da Grã-Bretanha e de Portugal, houve outras potências a operar, sobretudo a França, mas também os Estados Unidos e o Brasil. O contributo brasileiro foi residual e pouco mais do que simbólico. O esforço francês foi considerável, tendo em conta também o grande número de meios de que dispunham. O esforço americano está sensivelmente a par do esforço português, quer em números de homens e de navios empenhados, quer também em termos de esforço relativo em relação à dimensão da sua marinha. Portanto, não esqueçamos que na altura os Estados Unidos ainda não eram uma potência global. Já na costa oriental, Portugal foi praticamente o único parceiro da Grã-Bretanha no combate ao tráfico. Razão pela qual, em termos globais, podemos dizer que Portugal foi a segunda potência em termos de combate ao tráfico de escravos. E foi aquela que teve o maior esforço relativo. Portanto, em relação aos meios que dispunha, foi aquela que efetivamente teve o maior esforço. Não foi a que teve os melhores resultados. Isso há que reconhecer que os nossos aliados britânicos foram muito mais eficazes. Mesmo assim, Portugal foi o que teve o segundo melhor desempenho. Agora, convém não esquecer uma coisa. Os britânicos tinham várias vantagens. Para já, tinham a vantagem das informações devido à sua densa rede consular ao longo praticamente de toda a costa africana. Uma limitação que Portugal tinha. Depois, a Grã-Bretanha tinha tratados bilaterais com as principais potências marítimas da época. Portugal só tinha tratados comerciais com a Grã-Bretanha e, naturalmente, em condições bastante inferiores. Para além disso, e também salvaguardando o já conhecido sentimento de impunidade dos marinheiros britânicos da altura, não esqueçamos que a Marinha Britânica foi uma das grandes vencedoras das guerras napoleónicas e era praticamente a autoridade, portanto, em termos de fiscalização marítima global. Mas Portugal também tinha outros problemas. Para começar, a resistência das nossas autoridades coloniais, que muitas vezes eram avessas ao esforço de fiscalização. As nossas colónias na altura não tinham grande produção económica e o tráfico de escravos era efetivamente a grande fonte de rendimentos. E, portanto, é natural que as autoridades locais resistissem muitas vezes. Sendo que a Marinha foi o garante da manutenção do esforço fiscalizador com uma certa regularidade. Por outro lado, o governo português era um pouco mais escrupuloso em termos diplomáticos. Basta ver que em finais da década de 1840, inícios da década de 1850, o governo brasileiro
apresentou um vigoroso protesto em relação à ação da Marinha Portuguesa e a partir daí o governo impôs alguns entraves diplomáticos, nomeadamente proibiu os navios de exercerem o chamado direito de perseguição para lá das águas territoriais. Portanto, foi um escrúpulo, uma cautela, justamente para evitar alguns incidentes diplomáticos. E, naturalmente, os nossos navios, sujeitos a estas pressões e a estas restrições, não podiam de maneira nenhuma ter o mesmo desempenho que os seus camaradas britânicos. Principais conclusões. É inegável que Portugal teve um papel preponderante no tráfico de escravos transatlântico. Foi efetivamente o maior comerciante de escravos. As autoridades portuguesas resistiram ao processo de abolição, sobretudo as autoridades coloniais. É verdade que a pressão da Grã-Bretanha foi importante para a mudança de postura do governo português, mas também há que dizer que a ação da Marinha foi fundamental para a implementação da política de repressão do governo. E, por fim, também há que ter em conta, o contributo português não foi irrelevante. Portugal foi o mais fiável parceiro da Grã-Bretanha no combate ao tráfico de escravos e, portanto, merece um pouco mais do que comentários depreciativos ou meras notas de rodapé. Não gosto muito de fazer publicidade, mas já agora só uma sugestão de leitura. O tempo que temos aqui para falar sobre este tema é sempre muito escasso, mas naturalmente eu tenho todo o gosto, estou sempre disponível para falar com alguém que esteja mais curioso, sendo que aqui nesta modesta obra podem encontrar alguns números mais consolidados, alguns gráficos, alguns mapas que ilustram melhor toda esta temática que falámos aqui. E resta-me só agradecer a vossa atenção e, naturalmente, estou agora disponível para responder a algumas perguntas. Muito obrigado.